O senhor deu liminar a 2 ADPFs contestando a lei do impeachment. Depois, atendendo, e essas liminares, uma restringia a propositura do impeachment ao PGR, a outra elevava o quórum de maioria simples para 2/3 e a seguinte impedia que um voto fosse transformado em crime. Atendendo ao pedido da Advocacia do Senado, o senhor recuou da exclusividade da PGR na propositura do impeachment. Os outros 2, o senhor ainda não liberou o voto. Isso faz 6 meses, ministro. A gente pode imaginar que o senhor esteja esperando a eleição para o Senado para liberar para julgamento essa sua liminar? Eu posso completar nesse mesmo tema aqui? Porque, assim, nesse momento que se discute isso, é justamente no momento em que há todas as denúncias aparecendo o envolvimento de ministros, menções diretas de relacionamento de ministros do Supremo, né, seus colegas de corte, com o caso Master. Pergunto se é uma vacina, já, para justamente sabendo que vem aí essa bancada, a expectativa de uma bancada anti-Master, e outra, qual é o limite constitucional para que o Supremo altere, via decisão monocrática inicialmente, o quórum de votação de uma lei em vigor há 75 anos. O problema dessa lei, Rosiane, é exatamente que ela está em vigor há 75 anos. Ela não leu a Constituição de 88. Mas só se percebeu agora quando Não, mas se percebeu no momento que se começa a discutir. Até porque nós temos acumulado uma série de pedidos de impeachment ao longo do tempo, que se dirigem ao Senado e que, de quando em vez, o presidente do Senado faz os arquivamentos. Mas, certamente, em algum momento, a liminar será submetida ao plenário e será tranquilamente aprovada. Porque isso, as mudanças da ministra Rosa não afetaram, né? As liminares continuam aí tem mais de 90, com vigência prolongada, né, ministro? Tem mais de 90 casos que na própria regulação que vocês fizeram interna da ministra Rosa Weber, tem mais de 90 casos, que era nesse caso de decisão, que está lá, e vocês não cumprem a própria norma que determinaram. Esses dias nós votamos a liminar mais antiga do tribunal, Felipe, que foi a liminar dada pela ministra Carmen Lúcia sobre o tema dos royalties no Rio de Janeiro. 13 anos. E quando em vez se descobrem esses fantasmas. O senhor se sente constrangido com a citação de relações próximas dos seus colegas de corte com o Vorcaro? Se sim, por quê? Se não, também, por quê? Isso precisa ser olhado. Constrangido ou não, ministro? Não há essa resposta de sim ou não, porque isto é uma armadilha. Na verdade, isso precisa ser olhado, porque não se trata de ter relações ou não ter relações. Se trata de saber que relações são essas. Um contrato de 129 milhões. Não vou entrar nisso, porque isso está sendo investigado. Então, a rigor, não se... desde quando a gente deixou de... isso em qualquer curso de retórica, a gente aprende. Desde quando você deixou de bater em sua mãe? Sim ou não? Quer dizer, a rigor... Está sendo investigado? Está sendo investigado? Mônica, não perguntei nesse pouco ainda. Esses fatos estão sob investigação. Mas o ministro não está sendo investigado. Não, mas eu digo... não pode investigar o ministro. Mas esses fatos estão sob investigação. O Procurador-Geral da República, inclusive, colocou arquivo sem aprofundar essa investigação. O PGR agiu corretamente no caso do Moraes? Ministro, jamais nenhum impedimento de um ministro do Supremo Tribunal Federal foi levado pelo presidente da Corte para o plenário decidir. O Supremo perdeu a oportunidade de fazer isso no caso do ministro Dias Toffoli. O senhor não acha que esta resistência do Supremo em exercer o autocontrole, já que não há nenhuma outra instituição que o faça, não tem levado a população e o eleitor a se rebelar e a se insurgir contra o Supremo, como as pesquisas têm demonstrado? Não falta um autocontrole por parte dos ministros do Supremo contra a atuação dos seus? Esse caso do ministro Dias Toffoli, houve uma reunião interna, da qual eu participei, em que houve um consenso e ele mesmo aceitou deixar o caso, que é este caso que foi depois distribuído ao ministro André Mendonça. Então, não havia razão para submeter a matéria ao plenário. Portanto, o presidente agiu de maneira correta. Agora, aqui ou acolá, surgem imputações ou discussões sobre possíveis interesses e tal, que deveriam, então, gerar suspeição ou impedimento. E isso é livre às partes contestarem e eventualmente, recorrerem.
Eu entendo que às vezes não é tão simples, até para partes ou advogados, fazê-lo, considerando que se trata de um tribunal de 11 e que isso poderia gerar talvez um espírito de corpo. A censura que eu fiz ao Código de Ética do Fachin foi ao momento. A escolha do momento, quando se discutiam questões internas do Supremo Tribunal Federal, eu disse, não foi feliz na escolha do momento. Nos Estados Unidos adotou-se justamente isso por um momento ruim. Por causa das denúncias contra o Alexandre de Moraes? No momento que surgiu a denúncia contra Alexandre e contra Toffoli e debates disso, aquilo pareceu um aproveitamento para, inclusive, não discutir uma série de questões que nós temos no judiciário. Não era um bom momento, ministro, justamente, porque vamos colocar aqui, o ministro Alexandre Mônica, não é um bom momento, sabe por quê? Por uma razão simples, não se aprova nessas circunstâncias. A gente pode ter as ideias mais interessantes e elaboradas para as finalidades as mais diversas. Agora, se eu quero aprovar, eu preciso de unir o colegiado. Por que não discutir? Só porque eles estavam sendo... Não era justamente aquele o momento de se aprofundar essa discussão? Quando você tem um ministro que tem muitos méritos reconhecidos por uma parte do Brasil, pelo menos, mas que tem uma mulher que fez um contrato... Mas não havia nenhuma proposta a propósito disto. Na verdade, era um tipo de cobertura de fumaça. Mas, obviamente, que isso não ia reunir o colegiado, não ia reunir votos. Mas numa entrevista à Folha, o senhor disse que o código foi colocado num momento de vulnerabilidade de alguns colegas e que o presidente deve unir a corte e não expor. Portanto, o senhor atribuiu a sua resistência à vulnerabilidade dos seus colegas. A proposta do código estava lá na posse do presidente Fachin. O senhor está querendo dizer que o presidente Fachin foi oportunista? E eu emendo uma outra questão. As palavras são suas. Eu estou lhe perguntando. E o senhor não está colocando no colo do presidente Fachin um problema que, neste caso, seria dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli? Não estou colocando. Eu acho que o presidente tem a obrigação de conduzir o tribunal e de perceber qual é o momento de tomar as medidas. Como o tribunal estava naquele momento sob ataque. Vocês viram quantas matérias vocês fizeram sobre o tribunal. A Folha de São Paulo fez primeiro um massacre ao tribunal e depois fez uma pesquisa sobre popularidade do tribunal, sobre popularidade do ministro. O senhor não apareceu muito bem na pesquisa. E tal. Então, veja que é muito fácil, inclusive, constatar que o tribunal é impopular. Você massacra o tribunal por semanas e depois faz pesquisa. Veja que o meu juízo foi... Os colegas do senhor de tribunal apareceram com suspeitas ainda não explicadas. Para muitas pessoas, as explicações não foram suficientes. Que continuem as investigações e que se prossiga nisto. Não há motivo para criticar o Supremo, ministro? Hein? Não há motivo para criticar o Supremo? Não, certamente haverá, como a gente pode discutir sobre a imprensa. Eu me lembro agora, por exemplo, que o senador Alessandro Vieira esteve sentado aqui mesmo nessa cadeira 3 meses atrás e ele disse que o senhor cometeu um atentado violento contra a democracia e contra a legislação quando o senhor suspendeu a quebra de sigilo bancário do ministro Dias Toffoli. A propósito da pergunta do Rodrigo. Como é que o senhor reage a esse tipo de crítica? O senador Alessandro Vieira, ele era relator desta CPMI do crime organizado e decidiu indiciar a mim, ao ministro Toffoli e ao ministro Alexandre. E não indiciou ninguém do crime organizado. Tanto é que eu disse, ele poupou os seus colegas do crime organizado, os seus colegas milicianos. É curioso que ele tenha decidido, ele, relator de uma CPI que dizia que ia investigar as famílias do Norte, que ia investigar toda a criminalidade do Rio, falando da bandalheira que existe no Rio de Janeiro, o domínio da milícia, do narcotráfico, e ele decide não indiciar ninguém. É desse cidadão que nós estamos falando. Agora, ministro, me perdoe, me parece que ele não indiciou ninguém, porque ele fez um voto que foi rejeitado. Sim, mas ele... Na medida em que ele faz um voto e a comissão não acata, se trata apenas de um voto. Não, mas ele, como relator, faz esta opção. O voto dele tem esse conteúdo. Mas foi um voto rejeitado. Aí, o que eu queria perguntar ao senhor é o seguinte: o senhor pediu para a PGR abrir uma representação, porque o senhor disse que ele tinha exorbitado a imunidade parlamentar. E eu tenho curiosidade, que aliás me foi suscitada por 2 professores que colaboram com o excelente podcast do Felipe, que é o Diego Arguelles e o Luiz Fernando Esteves, que é o seguinte: o fato de o
o senador Alessandro Vieira, na sua visão, ter extrapolado a imunidade parlamentar, não faz com que este caso tenha que ser levado à primeira instância e não à PGR, ao Supremo, uma vez que não é algo relativo ao desempenho dele como parlamentar? Não, é algo que diz respeito ao desempenho dele enquanto parlamentar, portanto é crime de parlamentar, se tratar de crime. Mas o senhor diz que ele exorbitou a imunidade, ele não está protegido pela imunidade. Não, eu disse que é crime de abuso de autoridade. Não, o senhor falou explicitamente que ele exorbitou a imunidade parlamentar. A representação diz que é crime de abuso de autoridade. Ministro, há na advocacia brasileira hoje quase um consenso da dificuldade de acesso aos julgadores e o acesso para defender, representar seus clientes e as partes de um processo. Isso a gente ouve em relação ao STJ especialmente e ao Supremo Tribunal Federal também. O judiciário brasileiro, quando dificulta acesso de advogado aos ministros, não cria um ambiente para promiscuidade, falta de integridade no mercado jurídico também e na relação com os tribunais? Olha, do que eu ouço falar do Supremo, eu não ouço falar de dificuldade de acesso. É claro que a demanda por agenda é enorme. Tem colega do senhor que não deixa mais advogado subir sem hora marcada. Coisa que no passado era comum, de passar distribuindo, por exemplo, memoriais. Hoje não se pode mais entrar. Talvez em função das próprias circunstâncias, denúncias e coisas assim. Porque, a rigor, dificilmente, até eu recebo colegas, às vezes, de São Paulo, que dizem que é muito mais fácil marcar uma agenda, uma audiência no Supremo Tribunal Federal do que no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Então, não sei dessa dificuldade. Eu imagino que isso tem a ver um pouco com a demanda e talvez esse ambiente de denúncia e um pouco de denuncismo que ocorre. Eu acho que é muito difícil se ter tribunal com tanta transparência como o Supremo Tribunal Federal. Tanto é que me choca quando eu ouço falar dessa perplexidade de que nossas agendas são obscuras ou coisas do tipo. Tudo se sabe, tudo é absolutamente público. Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao fim aqui do nosso recorte. E aqui, meus amigos, a opinião é sua. Deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso. E quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação, o seu engajamento, a sua audiência nessa tarde de quinta-feira. Pra gente é gratificante. E mais gratificante ainda se você puder deixar o seu like e compartilhar para mais e mais pessoas aqui o nosso vídeo, tá bom? Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.